Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito necessário que é ansiedade infantil. Nós temos observado que a ansiedade tem sido muito frequente nessa primeira fase. E comprovado cientificamente, nós temos uma porcentagem de 15 a 25% de pessoas com ansiedade infantil. E isso muitas vezes está relacionado ao momento em que essa criança se separa dos seus familiares, dos seus cuidadores, para estar entrando na escola. Esse momento em que ele está se separando do seu cuidador, do seu responsável, é um momento que traz para ela muita ansiedade. A ansiedade é causada por quê? Porque nós temos medos e inseguranças. E isso não é algo exclusivamente só dos adultos, as crianças também têm essas emoções. Então imagina deixar uma criança na escola por um longo tempo sem que ela esteja no convívio daquelas pessoas que cuidam dela diariamente. Algo novo, algo que começou a fazer parte da sua rotina e que anteriormente não fazia. Então esse momento que a criança está deixando seus pais para irem para um ambiente escolar, para ambiente de creche, é um momento que vai causar muita ansiedade nessa criança, porque ela vai ter a sensação de que ela perdeu aquele cuidador, de que ela perdeu aqueles responsáveis e que ela foi deixada ali, que ela vai estar sozinha, à mercê de pessoas desconhecidas, de pessoas estranhas e que ela pode vir a passar por situações e que não tem ninguém para protegê-la. Então, é normal que essa criança desenvolva ansiedade nesse momento de sua vida. Mas é importante também que a gente esteja atento a esses comportamentos e a esses sintomas, para que isso não venha a se agravar cada vez mais. Nós precisamos estar conversando quanto pais com essa criança para estar deixando ela se sentir segura, confiante de que nós estamos deixando ela ali naquele espaço, mas que iremos voltar para buscá-la daqui a pouco ou com um tempo maior, se for o caso de uma creche integral, por exemplo. Mas é importante que nós deixamos essa criança com o pensamento de que nós vamos voltar para buscá-la, que nós acolhamos esse momento de choro, de desespero, que nós estejamos ali para apoiar e para entender. Embora nós temos as nossas responsabilidades, muitas vezes profissionais, temos que dar conta de tantos afazeres e temos que, muitas vezes, abrir mão desse convívio diário com os nossos filhos. Nós precisamos também entender que é um momento muito difícil para eles. É uma adaptação muito complicada de estar se separando daquelas pessoas que sempre esteve à sua disposição para cuidar, para proteger, para amparar. Então, muitas vezes essa criança vai apresentar sintomas que vai ser muito prejudiciais a si. Vai ter tremores, vai muitas vezes fazer vômito, vai ter ânsias de vômito, vai passar mal, vai ter tremores. E a gente precisa entender que isso é algo que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, para não se tornar algo mais sério.
E nós também podemos dizer que, dependendo da fase em que essa criança está, essa ansiedade ela pode se tornar algo generalizado. Ele pode passar a ter medo de toda e qualquer situação que ele venha vivenciar. Então é importante que esses pais estejam atentos a esses comportamentos, a essas inseguranças, a esses medos, e que também possa pedir a intervenção de um profissional quando necessário. Nós não podemos minimizar essa dor e também banalizar esse sofrimento nessa criança, porque aí nós podemos estar contribuindo para que esse quadro evolua e traga mais prejuízos para essa criança. A ansiedade infantil, normalmente, ela chega nesse momento de adaptação escolar, né? Que acontece essa ruptura entre cuidador e responsável. A gente diz que é um momento em que ele está iniciando as suas descobertas, que está iniciando o processo de socialização, e para ele tudo isso é muito novo, isso traz muito medo, muita insegurança, e ele não tem aquela figura de proteção por perto. Então nós precisamos estar sempre comunicando a essa criança da importância dela estar expondo o que está sentindo, por que está sentindo, o que é que ela pensa, o que está desencadeando de repente ela se sentir daquele jeito. Nós precisamos, quanto pais, acolher da melhor forma para que essa criança não se sinta tão desprotegida, tão negligenciada, tão vulnerável. Porque para ela é muito difícil entender tudo isso que está acontecendo, toda essa necessidade que os pais têm de estar se separando dela por um período de tempo. Então é preciso que nós colocamos para essa criança, que nós compreendemos, que nós entendemos o quanto isso para ela é doloroso, é penoso, é difícil, mas nós darmos para ela a certeza de que estaremos ali depois de um tempo para acolher, para buscá-la, para trazer novamente para o nosso convívio, para a nossa proteção. E precisamos também deixar essa criança conscientizada de que ali naquele espaço que nós estamos deixando, as pessoas que ali estão preparadas para cuidar dela com a mesma responsabilidade, com o mesmo comprometimento que nós estaríamos fazendo se ela estivesse conosco. Então, esses profissionais também precisam trabalhar essa questão juntamente com os pais, transmitindo a essa criança a certeza da proteção e do cuidado que foram estendidos a eles nesse momento em que os pais ou responsáveis não estarão por perto. Nós precisamos cuidar dessa criança, nós precisamos tornar o menos doloroso possível essa experiência da separação, do sentimento de perda, de vazio, para que isso não tenha tanto impacto na vida dessa criança mais adiante. A ansiedade infantil não é birra, não é frescura que a criança está tentando negociar com os pais. Nós precisamos entender que a ansiedade infantil é algo muito penoso e muito doloroso para essa criança.
O que para nós pode ser uma simples decisão, para ele pode ser um grande sofrimento. Assim como a ansiedade para a pessoa adulta ou para o adolescente tem consequências muito drásticas, para uma criança também, porque para ela vai ter o mesmo impacto, a mesma intensidade que teria para um de nós, sendo que os problemas são outros, as dificuldades são outras, os medos, as inseguranças são outras, mas o efeito pode ser tão quanto de um adulto. Então nós precisamos acolher e entender que isso está sendo muito penoso e muito sofrido para essa criança. E entender que a ansiedade infantil também precisa ser tratada, que também precisa da assistência de um profissional psicoterapeuta. Então, que você não banalize o choro, o tremor, o medo, o comportamento que seu filho apresenta diante da separação para com você. Que você entenda e acolha isso da melhor forma possível. E, se houver necessidade da intervenção de um profissional para te orientar no que precisa ser feito, que você busque, para que seu filho não sofra prejuízos muito mais sérios quando estiver em uma fase da vida diferente dessa. Não permita que essa primeira experiência traga consequências negativas a longo prazo para o seu filho. Boas reflexões.